Olá, amados, graça e paz. Estamos constantemente com a mão no arado, da qual não fazemos por obrigação, e sim o Senhor sonda o intento da mente e do coração e sabe aqueles que fazem por amor, da qual consiste em perseverar anunciando o Evangelho, do qual a palavra nos ensina, que é o alicerce já lançado, e cada um edifique segundo as variedades de dons e ministérios que devem ser exercidos com o dom supremo, que é o amor. Porque ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não terias muitos pais. Aquele que faz a obra por si são os pés escorregadios que não permanecem. Não temos nem que se preocupar a não ser estar orando, porque a Bíblia diz que devemos aborrecer todos aqueles que ensinam algo que está afastando o povo de Deus, anunciando a verdade para que eles conheçam, mas aquele que vai prestar conta com eles é o próprio dono da obra. Onde muitos dos arrogantes batem a mão no peito e dizem: a igreja é minha, faço dela o que bem entender. Estes são os arrogantes, da qual ele tem um cetro de ferro, ele tem uma mão poderosa que esmigalha todo barro arrogante. Assim como ele disse àquele que o negou, que ele o chamou de trigo, negou 3 vezes antes que o galo cantasse, ele também perguntou 3 vezes: tu me amas mais do que estes? Apacenta os meus cordeiros. Assim como ele disse que ali aos discípulos que estavam com um aprendizado ainda, ele disse de Lázaro, que era o nosso amigo, que já estava com a mão no arado, porque ele já tinha morrido, segundo a lei de Moisés, e já tinha ressuscitado, a primeira ressurreição, da qual ele passou pelo batismo de fogo e estava com a mão no arado, da qual Jesus disse: ele estava fazendo a vontade do Pai, porque aquele que faz a vontade do Pai é meu irmão, é minha irmã, será a mãe daqueles que perseveram do início ao fim, do qual há de se manifestar quando a noiva subir segundo o corpo ressurreto, aonde a palavra diz que seremos como anjos, já não se dá de casamento, ali é como anjos, aonde um é o que planta e o outro é o que colhe. Aquele que se tornou mediador não somente entre homens, o único mediador entre Deus e homens, mas também mediador entre os anjos, tamanha glória, feito um pouco menor que os anjos, venceu todo principado, potestade, todo poder do ar, assim como nós somos vencedores e estamos expulsando todo principado e potestade, todos aqueles que amotinam em vão contra o ungido do Senhor. E cabe a nós perseverar, porque ele não agrada daqueles que retrocedem. É certo que muitos estariam com seu ministério podados, segundo a sua própria incredulidade, por terem apostatado, por deixar de operar segundo o amor, onde são brigas, dissensões, iras e contendas, das quais Jesus nos ensina que não haverá mais mestre entre vós de agora em diante, nem mesmo profeta, porque até João Batista foi o último, mas há aqueles que falam pelo seu Espírito, do qual ele é o grande profeta, ele é o sacerdote que rasgou o véu e temos pleno acesso ao Santo dos Santos. Ele é aquele que tudo opera e executa, e não tem um mísero caco que possa contender com seu oleiro e dizer por que faz assim. A ele seja toda a honra e toda a glória para hoje e todo sempre, e nós, como um culto racional, um culto de ação de graças, ofertando
através das boas atitudes, das quais exalam um aroma agradável às narinas de Deus, o qual é a nossa maior riqueza, como potes de barro, vasos de barro e com um grande tesouro no nosso coração, do qual ele disse: por que me chamais de bom? Só há um bom, os mandamentos, e todo aquele que guarda, sendo ouvinte e praticante, segundo a fé vem pelo ouvir, ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo, e assim perseveramos dia após dia, segundo aquele que é do alto, sem hipocrisia. O amor que nos constrange nos amou primeiro, o amor sem interesse, não fazemos para aquilo que nos é próprio, mas aquilo que é em prol de muitos, daqueles que se arrependerem e alcançarem a sua infinita misericórdia e benignidade, que ele a usa como a quer, e nos ensina a perseverar segundo a fé dia após dia. E assim, em mais um dia, buscai aquele que é do alto, buscai aquele que é digno de toda honra e de toda glória, e fugis de toda falsidade, de todos aqueles que estão segundo uma hipocrisia, apacentam a si mesmos. Seu Deus é o seu próprio umbigo, aqueles que comem da carne e arrancam as suas lãs e afugentam, mas ele é aquele que se opõe a toda arrogante e nos concede a graça maior, o favor imerecido. Ele é aquele que coloca o véu àqueles que um dia alcançaram a iluminação, para que creiam em suas próprias mentiras e sigam segundo a serpente levantada no deserto. Mas nós somos daqueles que cremos no Filho do Homem, que assim como a serpente foi levantada e a lei mata, nós seguimos aquele que foi levantado e somos alma, mas não mais alma vivente, mas morremos e crucificamos as paixões da carne e somos espírito vivificante, do qual a Bíblia diz que haverá ali no Hades, aonde a morte, o último inimigo a ser enfrentado, entregará os seus mortos, os espíritos apartados de Deus eternamente, da onde estão para a vergonha, já aqueles que perseverarem até o fim. Ele é aquele que diz: porque até os mortos escutam a sua voz, vinde benditos do meu Pai. Aquele que nos ensina: não se turbe o vosso coração, não vos deixarei órfãos, senão não vos teria dito, a casa do meu Pai há muitas moradas. Aleluias, oh glória. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.